Our Imperium is besieged. Across 1,000 worlds, we fight for our survival. Those that would tear humanity down are legion. Our forces are few. Our enemies, many. There is no respite. There is no mercy. And in our darkest hour, a spiteful universe awakens forgotten evils to break us. The galaxy burns, yet still we stand, the last bulwark against the Terror. And while we draw breath, we will fight. For in this new dark age, there is only war. Esse é o 41º milênio. Por mais de 100 séculos, o imperador da humanidade permaneceu imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses e mestre de 1 milhão de mundos pelo poder de seus exércitos inesgotáveis. Ele é a carcaça podre se contorcendo invisivelmente com o poder da Idade das Trevas e da tecnologia. Ele é o senhor da carnificina do vasto império do homem, por quem 1000 almas são sacrificadas todos os dias, para que ele realmente nunca morra. No entanto, mesmo em seu estado imortal, o imperador continua sua vigilância eterna. As poderosas frotas de batalha cruzam o miasma infestado de demônios, seguindo a única rota possível entre as estrelas distantes, sempre iluminados pelo poder e pela manifestação psíquica do imperador. Então, vastos exércitos lutam em seu nome em mundos incontáveis. Os maiores entre seus soldados são os adeptos Astartes, os Space Mariners, os fuzileiros navais espaciais, os super-guerreiros da bioengenharia. Seus camaradas de armas são uma legião, a Guarda Imperial e as incontáveis forças de defesa planetária. A Inquisição sempre vigilante e os sacerdotes do Adeptos Mecânicos, que louvam a tecnologia, são apenas alguns entre eles. Mas, apesar de todas as suas multidões, eles quase não são suficientes para conter a ameaça sempre presente à humanidade. Ameaças mortais formadas por alienígenas, hereges, mutantes e coisas muito piores. Ser um homem nesses tempos é ser um entre incontáveis bilhões. É viver no regime mais cruel e sangrento que se pode imaginar. E agora, esse explorador irá contar algumas dessas histórias desse universo. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência dos dias de hoje, pois tudo foi esquecido para nunca mais ser reaprendido. Esqueça a promessa de progresso e compreensão, pois nesse futuro sombrio só existe a guerra. Não existe paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e massacre e o riso de deuses sedentos. No universo de Warhammer 40K, estamos numa galáxia extremamente caótica, onde a vida rotineira é permeada de guerras, genocídios, massacres e extrema violência. A humanidade se espalhou por diversos planetas, sistemas solares e quadrantes, portanto, existem bilhões e bilhões de seres humanos vivendo pela galáxia. E todos vivem sob a égide do Império do Homem, ou apenas Imperium, que vive inúmeras batalhas buscando expandir e sobreviver. Sendo assim, bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os universos fantásticos dos games, da literatura e do cinema. Hoje iremos analisar o primeiro vídeo falando sobre o universo de Warhammer 40K. Você está preparado? Então deixe seu like e siga o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato, mas o Imperador exige. É obrigação sua como membro do Império.
O Imperium, ou Império do Homem, é o império que abrange toda a galáxia. Ele é a autoridade máxima para a maioria da espécie humana na Via Láctea, durante o 41º milênio depois de Cristo. Ele é governado pelo Deus vivo, conhecido como o Imperador da Humanidade. No entanto, existem outras espécies humanoides classificadas como cidadãos imperiais, principalmente ramificações mutantes dos humanos da linha base genética, que hoje são conhecidos como Abhumans, e que incluem sub-raças humanas, como os Ogrins, Hatlings e Squats. O fundador e governante do Império é o Imperador da Humanidade. Semelhante a um deus, ele é o ser humano mais poderoso que já existiu. O Imperador fundou o Império há mais de 10.000 anos terráqueos, no final do 30º milênio, durante as guerras de unificação da Terra Velha, após o terrível período da história humana conhecido como a Idade da Contenda. O Imperador continua, pelo menos nominalmente, a governar o Império como seu mestre político e a sua principal figura religiosa. No entanto, seu corpo foi seriamente danificado e hoje se encontra enterrado dentro dos mecanismos cibernéticos de suporte de vida de um dispositivo arcano conhecido como Trono Dourado, após ter recebido um ferimento mortal durante uma antiga guerra civil interestelar onde aconteceu a heresia de Horus. Por causa desse terrível destino, o Imperador é incapaz de interagir com os outros no seu dia a dia, deixando assim a governança básica de seu império para o Senatorum Imperialis, um conselho dirigente oligárquico formado pelos mais poderosos nobres senhores e adeptos da galáxia. O Senatorum Imperialis é atualmente liderado pelo filho genético do Imperador, que preside o conselho e dirige a política imperial como o senhor comandante do Império e regente imperial. O Império do Homem é um império estelar destruído pela guerra, oscilando à beira do colapso. Por 10.000 anos terráqueos, ele foi governado pelo Imperador Imortal, um ser psíquico de poder quase ilimitado, a quem milhares de almas são sacrificadas diariamente para fornecer a ele a força psíquica necessária para que ele possa manter as linhas de comunicação e transporte de todo o Império. Os povos do Império vivem em uma galáxia onde os demônios são reais, a mutação é frequente e a morte uma companheira constante. Estar vivo no 41º milênio é saber que o universo é um lugar terrível e hostil. É um lugar onde você é apenas um entre bilhões. E não importa o quão heróica seja sua morte, você não fará falta. Um domínio verdadeiramente vasto, o Imperium está espalhado entre as muitas estrelas da galáxia. Seus territórios abrangem incontáveis milhões de estrelas e incontáveis vidas humanas. Em seu nome, guerras terríveis são travadas e sacrifícios desesperados são feitos. Mas, mesmo esse rio de carnificina e sangue é um pequeno preço a pagar, pois o Império é o guardião da humanidade. O Imperium é o maior e atualmente a mais poderosa entidade política da galáxia, consistindo de pelo menos 1 milhão de mundos colonizados por humanos dispersos pela maior parte da Via Láctea. Consequentemente, um planeta imperial pode estar separado de seu vizinho mais próximo por centenas ou mesmo milhares de anos-luz. Como um império estelar, o tamanho do império não pode ser medido em termos de território, mas apenas no número de sistemas planetários sob seu controle. No entanto, a maioria dos humanos na galáxia tem pouco contato diário com o governo do Império, a menos que sirvam de um de seus grupos ou entrem em conflito com seus vários protetores, como a Inquisição ou Adeptus Arbites. O Império é principalmente um império de tributo interestelar, permitindo que seus mundos membros governem a si próprios, desde que reconheçam a autoridade do Imperador e de seus servos, e apoiem a religião do Estado, o culto imperial, que considera o Imperador como o único e verdadeiro Deus da humanidade. Cada mundo do Império também deve pagar os impostos imperiais cobrados sobre eles, na forma de tropas e material que é reconhecido como dízimo imperial. Esses recursos vão para o serviço do Astra Militarium e da Marinha Imperial, as forças armadas que mantêm o Império unido e seguro. O dízimo imperial apoia a economia geral do Império, redistribuindo recursos onde necessário, geralmente para sustentar uma região do Império onde o conflito está ocorrendo.
atraindo recursos de setores mais pacíficos. Em geral, o Império promove o desenvolvimento de um sistema político neofeudal, em que os altos senhores da Terra e a Inquisição há muito acreditam ser a forma mais estável de governo humano. Existem poucos mundos colonizados por humanos na galáxia, onde qualquer um, exceto os nobres mais ricos, tem algo a dizer sobre o governo de seu planeta. Essa intensa necessidade de estabilidade política e as crescentes demandas militares sobre o sistema imperial, apresentados pela miríade e crescentes ameaças do 41º milênio, criaram um governo galáctico repressivo e estagnado. No atual império, a ciência e o progresso humano foram essencialmente interrompidos, a serviço da necessidade de simplesmente manter o status quo decadente. Não é à toa que muitos sábios imperiais consideram a era atual o tempo do fim da humanidade. Várias espécies alienígenas e forças místicas sombrias, como o Caos, os Tyranids, os Aeldari, os Drukhari, os Orcs, os Tau e os Necrons imortais, agora desafiam a supremacia do Império e o lugar predominante da humanidade na galáxia. De dentro de seu próprio edifício rangente e cada vez mais estagnado e repressivo, o Império é ameaçado de forma mais insidiosa por causa da rebelião, mutação, seres perigosos e cultos de caos subversivos. No entanto, apesar de seus inúmeros problemas, sem a proteção reconhecidamente autoritária e muitas vezes duras do Império, a humanidade como um todo teria sido vítima dos inúmeros perigos que a ameaçam. Sem o Império do Homem e a fé da humanidade no Imperador que a guia, a raça humana teria se extinguido há muito tempo. Terminamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.